Gênesis capítulo 1, versículo 1 também. Hoje nós vamos ver o início de todas as coisas. Gênesis 1:1. Diz assim a palavra do nosso Deus: no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos orar mais uma vez? Você já se perguntou como foi o dia do seu nascimento? Será que estava chovendo? Estava frio? Quem chorou? Que você chorou, eu sei que você chorou, mas seu pai chorou? Sua mãe chorou? Quem estava lá aguardando a maravilhosa hora? Ele chorou? Como foi que você teve a sua Gênesis? Como foi que as coisas aconteceram no dia do seu nascimento? Aliás, todos nós temos curiosidade sobre o nosso princípio. Todos nós queremos saber por que estamos aqui, como chegamos aqui, por que fazemos aniversário todo ano. Além da curiosidade sobre o princípio, queremos saber tudo mais sobre a vida. Temos perguntas como: qual é o sentido da vida? Por que as coisas estão como estão? Será que eu tenho um papel? Será que eu tenho uma função aqui nesse mundo? Será que eu tenho valor? Ou sou apenas resto de poeira das estrelas? E esse mundão velho? Será que ele tem jeito? Ou parece um caminhão desgovernado descendo a ladeira? Essas são perguntas do seu coração que revelam o anseio que você tem para entender o sentido da vida. São perguntas até mesmo de caráter filosófico que demonstram como você é curioso em conhecer o sentido da vida e de tudo mais. Isso não é ruim. O que é perigoso é que as várias respostas que você encontrará diante dessas perguntas poderão lhe confundir. Então, eu queria que você prestasse atenção nesse versículo, porque ele vai falar como tudo aconteceu, como tudo foi criado, como foi a gênese de todas as coisas que existem. Em resumo, Moisés vai nos ensinar hoje que devemos glorificar a Deus como nosso Criador, porque nele está o sentido da vida. Bem simples a mensagem que a palavra de Deus nos traz nesta manhã. Devemos glorificar a Deus, o nosso Criador, porque nele está o sentido da vida. Veremos isso em 3 verdades ou 3 ensinos do texto. O primeiro deles é que Deus criou o universo. Deus criou tudo o que existe. Esse é o primeiro ensino do texto. Deus criou tudo o que existe. Vamos ler novamente o versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis é o livro dos princípios, dos começos. É nesse livro que você vê o princípio dos céus, da terra, das árvores e animais. É nesse livro que você vê o começo do homem, dos instrumentos musicais, das artes, do casamento. O começo da igreja também é visto em Gênesis. Vemos o começo do pacto, o começo do pecado, a entrada da morte e da dor, mas também o começo da redenção. Gênesis é o livro dos começos. E se você conhecer bem esse livro, e principalmente os primeiros versículos de Gênesis, você entenderá bem o restante das Escrituras. Esse é o primeiro dos 5 livros que Moisés escreveu. Ele tem a intenção de apresentar ao povo de Israel como ele veio a existir. Qual foi a origem dessa nação? E já no primeiro versículo, eu e você temos algo chocante.
algo que muitos não acreditam. A afirmação é: Deus criou tudo o que há. Vou repetir a afirmação. Deus criou tudo o que há. Deus criou o universo e as galáxias. Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Ele criou você. Ele criou o que você vê. Ele criou o que você não vê. Ele criou anjos, seres espirituais. Ele criou a terra, as árvores, os animais. Ele criou tudo o que existe. Tudo o que existe foi criado por Deus. Bom, talvez você se pergunte: isso significa que o universo teve um início? Sim, o universo teve um início. O universo não é eterno e não existe nenhuma partícula que seja eterna. O universo tem um começo e é um começo pessoal. Às vezes achamos que os monumentos grandiosos que existem por aí sempre existiram. Não sei se você já reparou ou já pesquisou na internet a Torre de Pisa. Ela está situada na catedral da cidade italiana chamada Pisa, e é a terceira maior estrutura do mundo e da catedral de Pisa. Ela contém cerca de 843 metros. A altura da torre é aproximadamente de 56 metros, o lado mais baixo, porque ela é meio pensa assim, e o lado mais alto é de 57 metros. Então 843 é a circunferência que ela mede. Ela pesa cerca de 14.500 toneladas. Visitantes que passam por lá acreditam que ela sempre existiu. Como que pode um empreendimento ser construído com tamanha grandeza? Mas na verdade, ela foi construída. Assim como todas as coisas que existem. Tudo teve um princípio. Mas e o universo? Quando você pensa no universo, algo grandioso, algo gigantesco, algo que nem mesmo o telescópio Hubble pode mapear, é difícil de acreditar que o universo foi criado e que ele teve um começo. A ciência moderna vai dizer que o universo é a base de tudo que existe. Carl Sagan, um dos maiores cientistas modernos, diz o seguinte: o universo é tudo o que há, tudo o que já existiu. Para ele, o universo é tudo. E para você? Você já pensou nisso? O que é o universo? Ele é tudo o que existe? Como você vê o universo? Existe uma linha de pensamento que afirma que o universo é eterno e numa eterna concentração e expansão. Outra linha de pensamento acredita que houve uma explosão chamada Big Bang. Existe ainda mais uma linha que une as duas linhas, que o universo sempre se concentra e se expande até que chega um determinado momento que ele explode e dá sentido a tudo o que existe. Bom, agora eu queria que você pensasse comigo em algo. Veja, né? Nesse movimento de concentração e expansão, não tem nada organizado, está tudo bagunçado. Como que algo bagunçado e sem sentido pode transformar, ou pode se transformar, ou pode criar algo com todas as órbitas certinhas, que os planetas não saem das suas devidas órbitas, com praias lindas, com pessoas bonitas como vocês? Como que um copo quebrado, a partir de uma explosão, pode voltar ao que ele era antes? Você já pensou nisso? Imagine um copo quebrado. Será que ele consegue voltar ao que ele era antes? É isso que a ciência explica. A teoria do caos para a ciência é assim: o desordenado, o bagunçado, se transforma em algo ordenado, tudo muito bonito e belo. Bom, é
necessário assumir muitas hipóteses e verdades que não necessitam de provas, ou que eles não apresentam provas para sustentar essa teoria. A ciência contemporânea vai olhar para tudo que Deus fez, mas de acordo com Romanos 1, ela tira Deus de cena, descarta Deus, muda a glória de Deus para colocar a glória no universo. A ciência ensina que algo impessoal criou todas as coisas. Já a Bíblia diz que algo pessoal criou tudo o que existe. Eu não sei como de fato se deu essa criação, como as coisas aconteceram, mas uma coisa eu sei: foi Deus quem criou todas as coisas. E Deus não se prende aos nossos modelos científicos. Ele é Deus e opera de forma como Ele deseja. Ele opera por meios naturais de forma sobrenatural. Imagine que uma mulher ter filho é natural. Agora, uma mulher com 90 anos ter filho, isso é sobrenatural. O mar ser agitado pelas ondas de lá para cá, de cá para lá. Agora, você estando ali no mar e de repente uma parede à sua esquerda se formar e outra parede à sua direita se formar, isso é sobrenatural. Quem pode fazer isso é só Deus. O Criador, Ele não está limitado à criação. Nós sim, nós estamos limitados. Por exemplo, quando vamos pintar algum desenho, nós estamos limitados a, primeiro, a quantidade de lápis que temos na nossa caixa de lápis de cor, o espaço que nós temos no papel, e assim a gente se limita a isso para pintar. E Deus? Deus, Ele não está limitado, de forma alguma. Ele é ilimitado. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo o que existe, existe porque Deus criou. Bom, agora você já se perguntou se era preciso Deus ter criado tudo? Como que deveria essa criação? Existia um modelo, alguma coisa? Teve um padrão pré-existente ou teve alguma matéria pré-existente? O nosso segundo ensino vai responder a essas perguntas. O segundo ensino é: Deus fez tudo conforme desejou. Primeiro ensino: Deus criou todas as coisas. Segundo ensino: Deus fez tudo conforme desejou. Vejam aí, mais uma vez. A palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A frase se inicia com no princípio. Há uma ênfase na palavra no princípio, porque ela está no início da frase no hebraico também. A estrutura hebraica, ela sempre inicia com um verbo e nunca com um sujeito ou com qualquer advérbio espacial ou temporal. Então, como essa palavra no princípio está antes do verbo, significa que ele está enfatizando que houve um momento que as coisas passaram a existir, ou melhor, houve um momento que o tempo passou a existir. A contagem do tempo foi porque Deus deu o start, e aí o tempo começou a existir. Tá bom, eu entendi, mas algo me intriga aqui. O que existia antes de Deus criar o tempo, então? Existia Deus. Tá, mas e o que ele fazia antes de criar? De acordo com João 17, Deus se relacionava na sua Trindade Santa. Ele diz assim no versículo 5: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E Jesus, nessa oração, ele ainda ora no versículo 24, dizendo o seguinte: Pai, a minha vontade
é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Algo existia antes da fundação do mundo. Algo existia antes que tudo isso viesse a ser criado. Algo existia antes da criação. E esse algo era algo pessoal e não estático. A Trindade Santa se relacionava antes da criação, e diante desse relacionamento eles planejaram a criação do mundo e também a nossa redenção. Você já pensou nisso? Que antes de criar qualquer coisa, Deus planejava o que ia acontecer na criação? Talvez você diga: confesso que eu nunca pensei nisso mesmo, William. Agora, eu já pensei que Deus estava sozinho, por isso que Ele precisava criar o mundo. Isso eu já pensei. Mas será que Deus precisava mesmo criar o mundo? Precisava criar para se relacionar? Às vezes pensamos que sim. Que Deus precisava expressar a sua glória, que Deus precisava amar e ser amado. Mas vemos nos versículos que João escreve em seu evangelho, que Deus já era glorificado antes que o mundo viesse a existir. Deus não estava sozinho. Ele se relacionava na Trindade Santa, e a Trindade Santa bastava para esse relacionamento maravilhoso. Mesmo sem a necessidade de criar algo, Deus cria tudo o que há. Ele cria você, Ele cria a mim, Ele cria a nós, para nos amar. Grave isso no seu coração. Mesmo sem ter a necessidade de criar, Deus criou você para se relacionar com você e amá-lo por toda a eternidade. E como foi que Ele criou? Será que Ele copiou de alguém, apertou o Ctrl+C e voilá, tudo surgiu? De forma alguma. Ele não é como eu e como você, porque nós sim precisamos de um Ctrl+C e Ctrl+V. Por mais que sejamos criativos, nós sempre partimos de algo que já existe. A nossa criatividade não nos dá margem para criarmos algo do nada, mas Deus sim, Ele cria a partir do nada. Na verdade, Deus criou até mesmo o nada e depois Ele passou a criar as outras coisas. O verbo criou aqui no hebraico é criar a partir do nada. Criar sendo que nada existisse, não havia partícula pré-existente, não havia nenhum material cósmico que Deus modelou. Não foi isso que Deus fez. Ele criou a partir do nada. Deus não é um construtor de Lego que vai encaixando as peças no quebra-cabeça. Ele não organiza os átomos de hidrogênio, zinco e oxigênio para formar todas as coisas. Ele não trabalha com matéria pré-existente. Na verdade, Deus é que cria o átomo do oxigênio e do hidrogênio. Deus cria o átomo a partir do nada. O universo não era um galpão vazio, ocioso, e Deus olhando para ele pensava assim: eu acho que eu vou ter que colocar alguma coisa ali dentro. Não, Deus criou o universo. O universo veio a existir por causa que Deus o criou. Deus o fez da maneira que Ele desejava. Não havia nem tempo nem espaço, só havia Deus antes de Deus criar todas as coisas. Eu sei que isso foge um pouco da nossa capacidade de pensar a respeito disso, mas é isso que a palavra de Deus nos diz. Deus não trabalha com regras pré-existentes.
E eu não estou negando aqui os processos físico-químicos que existem, mas se os processos existem, foi porque Deus estabeleceu que eles existissem. Deus assim quis que tudo existisse. Ele estabelece as leis da física como Ele quer, Ele não se adequa a nada e a ninguém. Antes, todas as coisas é que devem se adequar a eles. Ele poderia ter feito diferente? Sim, Ele poderia, mas Ele fez conforme a palavra de Deus nos diz. Nós não compreendemos muito bem todas essas coisas, e isso de fato mostra a distância que há entre nós e Deus. Somos criaturas e Ele é o Criador. Somos temporal e Ele é eterno. Somos limitados e Ele é ilimitado. Se há alguém que tenha direitos autorais sobre a nossa vida, esse alguém é Deus. Somos apenas coadjuvantes nessa história. Ele é o autor principal de toda a história. E em tudo isso, eu não estou desvalorizando o homem e nem a ninguém. Eu sei o valor que o homem tem, como o Salmo 8 vai declarar que ele é a coroa da criação. Mas esse valor é relacionado com a glória de Deus. O homem foi criado para glorificar a Deus e desfrutar dele para todo o sempre. O valor do homem é derivado de Deus, porque Deus é o Criador. Foi para isso que Deus criou todas as coisas, para a sua glória. E assim nós chegamos ao terceiro ensino. Deus criou tudo para a sua glória. Primeiro ensino, Deus criou tudo que existe. Tudo que há foi criado por Deus. Segundo ensino, Deus criou conforme Ele quis, conforme Ele desejou. Terceiro ensino, Deus criou tudo para a sua glória. Qual o objetivo de Deus criar todas as coisas? Para a glória dele. Bom, já vimos que Deus não precisava ter criado o mundo, pois Ele era glorificado na Trindade Santa e Ele então já estava plenamente desfrutando da sua própria glória. Mas por que Ele criou o mundo? Qual a razão para Ele criar? Qual o propósito dele criar? Deus criou tudo. Para quê? Ele criou tudo para a sua glória. Não há nada na criação que se compare a Deus. Ele mede as águas nas conchas das suas mãos. Talvez você já mediu uma distância que, por exemplo, pode ser a sua mesa, e você mediu com seus palmos. Agora, Deus mede os céus com os palmos dele. Para Ele, as nações são consideradas como um pingo d'água num balde. Ele coloca as nações como grãos em sua balança para pesá-las. Ele é maior que a sua criação. E isso aponta para o chamado importantíssimo para nós. O chamado desse versículo que nós lemos, que no princípio Deus criou os céus, a terra, é para nós glorificarmos a Deus. Devemos aprender e olhar para essa gloriosa criação e ver mais e mais Deus nela. Aprender mais e mais sobre Deus. Quando você estudar biologia, ver as células, mitocôndrias, complexo de Golgi, lembre-se, Deus quer ensinar você através dessas coisas. Quando você estudar matemática, ver funções, logaritmo, matrizes, tudo isso faz parte da criação de Deus para você aprender mais sobre Deus. Quando você olhar para a ciência e ver as órbitas, ver as distâncias, ver o período de rotação, translação, todas essas coisas Deus deixou como digitais para você olhar e contemplar a glória dele.
Até mesmo quando você fizer aquele bolo gostoso, pode ser de chocolate ou de cenoura, lembre-se, Deus fez esses elementos para você desfrutar desse bolo. Você que vai ser o criador dele, mas foi porque Deus criou elementos para você fazer esse bolo. Quando você participar de um aniversário, saiba que só é possível completar mais um ano de vida, porque Deus criou aquela pessoa para isso. Espero que você veja a glória de Deus nos detalhes da criação, porque esse mundo glorioso, bonito e espetacular, ele de fato é finito, e ele é criado por um Deus que é muito mais glorioso do que ele. O universo em toda a sua glória é apenas uma representação finita do seu Criador infinito. Devemos adorar a Deus. Esse é o chamado para a nossa vida. Adorar a Deus em todas as coisas que fazemos, em tudo o que estudamos, em tudo o que desfrutamos dessa criação. Porém, há uma tragédia na história humana, e essa tragédia faz com que nós roubemos a glória de Deus. O pecado faz com que erremos o alvo da adoração correta. O pecado nos impede de adorarmos a Deus. O pecado faz com que nós tiremos Deus de cena e coloquemos outra coisa no lugar de Deus. E para nos salvar dessa tragédia, Deus envia um Salvador. E esse Salvador também tem sua gênese. A genealogia de Jesus é dita em 3 evangelhos. Você sabe quais são? No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João. Mas no Evangelho de João não tem genealogia de Jesus, mas a gente já vai chegar lá. Em Mateus ele começa com a genealogia de Jesus com Abraão, apontando para o Messias que salvaria a nação israelita. Já no Evangelho de Lucas, ele começa com Jesus e retrocede até Adão, apontando que o Salvador viria para salvar a humanidade. Agora, no Evangelho de João, ele começa em Gênesis 0. Como assim? Ele começa apontando para o Redentor de todas as coisas que foram criadas. Jesus está no centro da obra da criação, mas tem um mistério revelado que deve nos causar espanto. Você percebe que Cristo foi o arquiteto de tudo e que tudo foi criado para Ele? Você já pensou nessas coisas, nessa verdade tão maravilhosa? E esse Jesus que criou tudo, se encarnou e viveu nessa terra. Esse Jesus que andou entre nós é o mesmo Jesus que planejou cada detalhe da criação. Aquele que andou sobre o mar, ele criou os átomos de hidrogênio e oxigênio que formam a água. Aquele que morreu na cruz é o mesmo que formou o corpo e a alma e sofre a terrível ruptura que separa corpo e alma para o pagamento dos nossos pecados. O Criador de tudo condescende para ser uma criatura, para salvar ladrões que roubam a glória de Deus. Você já pensou nisso? O Criador de todas as coisas, ele se rebaixa, ele condescende para salvar a mim, que sou um roubador de glória de Deus, e a você, que também é um roubador da glória de Deus. Jesus é o sentido da vida. Ele é o criador da história, o ator principal que dá sentido para tudo. Em Cristo está manifesta a plena glória de Deus. A única forma de você compreender as coisas do universo é em Cristo Jesus. Essa é a gênese de todas as coisas, colocando Cristo como o centro de tudo.
Deus criou você para que você entenda o sentido da vida que está em Cristo Jesus. Sem Ele, você viverá sem compreender o sentido das coisas. Sem Ele, você não entenderá o porquê você está aqui. Você faz parte de um teatro glorioso e maravilhoso, criado por Deus, cujo objetivo é apresentar a extraordinária glória de Deus. Você faz parte de um teatro glorioso, majestoso, esplêndido. Sabe para quê? Para você contemplar a Deus diante desse teatro tão belo. Concluindo, irmãos, vimos que nós devemos adorar a Deus, o nosso Criador, porque nele está o sentido de todas as coisas. E diante disso nós extraímos 3 verdades. A primeira foi que Deus criou todas as coisas, tudo que existe. A segunda foi que Ele criou conforme desejou, conforme Ele quis. E a terceira é que Ele criou para a sua própria glória. Ele criou com o objetivo de glorificarmos a Ele em tudo. Meu irmão e minha irmã, o chamado de Deus para você é que você se renda a Cristo. Aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida cada dia mais. Sabe para que você existe? Sabe por que você foi gerado um dia? Para adorar, glorificar e exaltar a Deus. E isso só é possível em Cristo Jesus. Então se agarre a Ele todos os dias da sua vida. Que Deus nos abençoe e nos capacite a isso.